Saudações a todos que estão assistindo essa aula. Eu sou o professor Bruno. Esta é uma aula de matemática cujo tema é razão e proporção, um conteúdo que está dentro do 8º ano do ensino fundamental. Os objetivos desta aula são conceituar razão entre duas grandezas e proporção entre duas razões, e aplicar os conceitos de razão e proporção na construção de desenhos em escala. Então, vamos aqui iniciar a partir de um retângulo de altura 5 centímetros e largura 3 centímetros. Para obtermos retângulos proporcionais a este nosso retângulo de referência, nós devemos multiplicar as suas dimensões, seus comprimentos, altura e largura, pelo mesmo valor. Então, vejamos esses exemplos aqui. Aqui temos o nosso retângulo de referência. E este retângulo aqui, nós multiplicamos por 2 os seus comprimentos. Então, aqui ele vai ter uma largura de 6 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Vemos que as proporções são mantidas. Já neste daqui, eu somei 3 centímetros as suas dimensões. Então, a largura que tinha 3 centímetros vai ficar com 6 centímetros e a altura que tinha 5 centímetros vai ser 8 centímetros. Percebemos que essa razão entre altura e largura ela não foi mantida. Então, estes dois são proporcionais, já esse daqui não é proporcional a estes dois. Né? Temos alguns valores aqui. Né? Chegamos à conclusão que razão entre altura e largura neste retângulo é 5:3. Temos alguns valores aqui. Né? 5:3 é o nosso retângulo de referência, e quando multiplicamos, né, essas dimensões por números de mesmo valor, nós obtemos a mesma razão, nós obtemos retângulos que são proporcionais. Então, o retângulo que tem altura 10 e largura 6 mantém-se, né, na mesma razão, assim como aquele que tem altura 15 e largura 9. Em todos esses casos, a razão é 5:3. Sejam dois números A e B, e o B não nulo, ou seja, diferente de zero, a razão entre esses dois números corresponde ao quociente, ou seja, a divisão A dividido por B, que por razões práticas a gente usa na forma fracionária nos nossos cálculos. Né? A dividido por B. Lê-se razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. Então, voltando àqueles valores daquela tabela e organizando na forma de frações, nós temos 5 está para 3, assim como 10 está para 6, assim como 15 está para 9. Chegamos então, né, essas razões equivalentes. Logo, a gente tem o conceito de proporção, pois se essas razões são iguais, proporção é uma igualdade entre razões. Os retângulos que a gente construir, que vão ser mantidos nestas razões, eles são retângulos proporcionais. Então, aplicando chegamos à propriedade das proporções, né, seja uma igualdade entre duas razões ou mais, né, temos duas razões, A para B e C para D. Elas são proporcionais se estas razões são iguais. Aplicando as regras algébricas, né, a multiplicação cruzada, quando, né, nós temos igualdade entre duas frações, chegamos a vezes D igual a B vezes C. E a gente pode aplicar essa propriedade para uma série de situações que envolvam razão e proporção entre grandezas. Então, para aplicar esse daqui, temos um exemplo. Né? Vamos construir um retângulo cuja largura seja 21 centímetros
e seja proporcional à razão 5/3. Qual deverá ser a sua altura? Então, a gente tem, né, as proporções daquele nosso retângulo de referência, 5/3, mas dessa vez a gente quer construir um retângulo cuja a largura seja 21 centímetros, aplicando a propriedade da proporção 5 está para 3 igual a h, que é o valor desconhecido da altura, está para a largura 21. Então, aplicando esta propriedade da multiplicação, eu encontro que 5 vezes 21 igual a 3 vezes h. Resolvendo essa equação para encontrar h, chegamos ao resultado que h é igual a 35 centímetros. Então, um retângulo que tenha largura 21 centímetros e altura 35 centímetros, ele vai ser proporcional àquele nosso retângulo de referência. Essa ideia de matemática dedutiva, utilizando razões e proporções, ela tem origem lá na Grécia Antiga, o filósofo e matemático Tales de Mileto, que viveu no século 7 a.C. As suas referências históricas são um tanto quanto esparsas. O que a gente tem mais certo historicamente é a referência no livro Os Elementos de Euclides, que já é do século IV a.C., que faz a referência ao Teorema de Tales. E o Teorema de Tales diz que a interseção de retas paralelas por retas transversais formam segmentos proporcionais. Então aqui temos retas paralelas cortadas por retas transversais, formando segmentos AB, BC, na de baixo temos A', B', B', C'. E o Teorema de Tales, ele estabelece essa relação de proporcionalidade entre estes segmentos. É uma aplicação da proporcionalidade. Provavelmente Tales pegou o conhecimento dos egípcios e mesopotâmios, que já tinham algum conhecimento sobre essas relações, e teorizando sobre eles, chegou a esta forma dedutiva de relacionar grandezas na forma de proporção. Disse que um exemplo que ele utilizou, essas relações, foi para calcular a altura de uma pirâmide, utilizando uma vara sobre o chão, que projetava uma certa sombra. Ele conhecia o comprimento da vara, da sombra que ela projetava e também o comprimento da sombra da pirâmide. Conhecendo esses três valores, ele descobre o quarto valor, que seria a altura da pirâmide. Tales de Mileto viveu entre 624 a.C. e 546 a.C. Então, para aplicar estes conceitos de razão e proporção, a gente utiliza eles na construção de desenhos que sejam proporcionais. A gente vai utilizar como referência esse retrato de um busto do Tales de Mileto e vamos criar desenhos, reproduzi-los em desenhos proporcionais. Então, temos aqui uma folha de papel em que eu fiz aquele nosso retângulo de referência proporcionalmente. Um retângulo com 6 centímetros por 10 e outro com 12 por 20. Então, a primeira utilização das regras de razão e proporção são para encontrar retângulos proporcionais. Temos dois retângulos que são proporcionais. Já adianto um conceito da próxima aula, que é o conceito de escala. A escala desse daqui está 1/2. Significa que este daqui é metade deste, ou esse daqui é o dobro dele. Então, sobre estes retângulos,
né, eu utilizo primeiro formas geométricas simples, como estamos falando de um rosto, né, o formato é um oval, e sobre esse oval que a gente vai construir o retrato, a gente faz alguns traçados de retas de referência, que vão ser sobre as quais a gente vai construir os elementos do rosto, né? Então, né, a altura de cada uma destas linhas de referência, ela é multiplicada por 2 neste outro desenho, né? Pois a razão é de 2:1. E sobre essas linhas eu construo os elementos característicos da face, e criando assim 2 retratos do nosso filósofo, né? E eles são proporcionais. Lógico que há alguma diferença, mas quanto mais detalhes a gente fizer e mais cálculos, mais próximos eles vão ficar. Agora, a nossa próxima tarefa é criar imagens que a gente possa colocar na escola, com mensagens, né, que valorizem a educação, o conhecimento no ambiente escolar. Então, fechamos esta aula com uma citação do filósofo Tales de Mileto. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos, e a mais fácil é falar dos outros. Até a próxima aula.